Química orgânica eu tenho certeza que é a química que você mais gosta, tá? Então vamos começar. Seguinte, ó. Antes de começar a trabalhar com fórmulas, né, com elementos, etc., eu vou rapidinho fazer um resumo para você da história da química orgânica. Mas isso aqui, pessoal, não cai nas provas, não cai no Enem, é só para a gente se localizar no tempo, tá? Então vamos lá, ó. Química orgânica é histórico. Bom, em 1776, mais ou menos, um químico chamado Bergman, ele resolveu fazer a divisão da química, tá? Ok? A química já estava começando a se avançar, né? Já tinha muitas substâncias conhecidas, elementos químicos, etc. Ele resolveu fazer uma divisão na química. Então ele fez o seguinte, ó. Ele chamou de química inorgânica a química que estudava as substâncias vindas do reino mineral. E a química orgânica, para ele, né, para Bergman, iria estudar as substâncias provenientes dos seres vivos, ok? Inorgânica, reino mineral, orgânica, seres vivos. Joia? 1776. Em 1807 também, mais ou menos, esse químico chamado Berzelius, ele criou uma tal de teoria da força vital. O que dizia a teoria da força vital de Berzelius? Somente seres vivos são capazes de sintetizar um composto orgânico. Legal? Pessoal, essa teoria da força vital, ela foi muito ruim para a química orgânica. Por quê? Bom, se somente seres vivos são capazes de sintetizar compostos orgânicos, nenhum químico estava preocupado em entrar num laboratório para produzir uma substância orgânica. Então, essa teoria da força vital atrasou a química orgânica. Tá joia? Até que surgiu um químico que em 1828, não se preocupe com essas datas, tá? Chamado Höhler, ele fez a primeira reação orgânica em um laboratório. Gente, a data você não precisa saber, tá? Datas, isso aí não cai em prova nenhuma. Agora, essa reação que eu vou mostrar para você aqui, ela é muito importante. Isso daqui já começa a cair em provas, beleza? Então presta atenção aqui, ó. Höhler, ele sintetizou, ele produziu a primeira substância orgânica em laboratório. Vou te falar o que ele fez. Ele pegou esse composto aqui, ó, NH4, CNO. NH4, CNO. Pessoal, o NH4CNO, ele recebe o nome de cianato. Cianato de amônio. Cianato de amônio. Esse cianato de amônio aqui, ele é um composto inorgânico, ele é do reino mineral. Esse tal de Höhler, ele pegou o cianato de amônio e fez aquecimento. Aquecimento na química, a gente usa esse delta aqui para representar. Ele aqueceu o cianato de amônio e produziu essa molécula aqui, ó. CNH2NH2. Certinho? Então dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Cianato de amônio. Aqueceu, produziu essa molécula. Gente, essa molécula aqui é a molécula da ureia. Ureia, ok? A ureia é um composto orgânico, tá certo? Berzelius dizia que somente seres vivos, dentro do seu metabolismo, poderia produzir uma molécula orgânica. Não, Höhler ele prova que em laboratório dá para você produzir uma substância orgânica. No caso, ele produziu a ureia, tá certo? Então, coisas que você tem que saber. Se eu aquecer o cianato de amônio, guarda isso, viu? Vai cair. Ó, NH4CNO. Se eu aquecer o cianato de amônio, que é um composto inorgânico, produz ureia, que é um composto orgânico. Tem que saber isso daí. Outra coisa que você tem que saber. Essa daqui é a primeira reação orgânica que ocorreu em um laboratório. Tem que saber, o vestibular vai te cobrar. E outra coisa que você tem que saber, que essa reação aqui, cianato de amônio aquecido dando ureia, ela derrubou, pessoal, ó, derrubou a teoria da força vital.
Joia? Então a teoria da força vital, ela foi derrubada quando Wöhler conseguiu produzir uma molécula orgânica dentro de um laboratório. Tranquilos ou não? Beleza? Então, dessa parte histórica que eu falei para você, essa daqui é a única que cai nas provas, gente, e ela cai bastante. Eu vou passar para você qual que é a nova definição de química orgânica, definição atual, tá certo? Então, olha aqui, ó, é a parte da química, que estuda os compostos do carbono, do elemento químico carbono, tá certo? Então, hoje, a gente entende que química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Se eles perguntarem para você qual que é a definição atual de química orgânica, é essa daí. Estuda os compostos do carbono. Boa de boa? Bom, moçada, se química orgânica estuda os compostos do carbono, é óbvio que eu preciso entender tudo de carbono para eu aprender química orgânica, tá? Então aqui desse lado agora, eu vou passar para você as propriedades do carbono. Propriedades do carbono. Pessoal, esse início, ele é muito devagar, assim, muito tranquilo, né? Não tem assim um raciocínio muito aprofundado. Mas mesmo assim, se você quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, pode mandar pra gente aí. Beleza? Então agora, olha aqui, ó. Propriedades do carbono. Olha, já que química orgânica estuda o carbono, né? Composto do carbono, eu preciso entender quais são as propriedades do carbono. Detalhe, essas propriedades aqui do carbono, elas foram estudadas inicialmente por um químico alemão chamado Kekulé. Então você pode encontrar propriedades do carbono ou postulados de Kekulé. Pode aparecer assim também. Kekulé, ele colocou 3 postulados, 3 propriedades para o carbono. Moçada, dessas 3, disparadamente, a mais importante é a primeira, tá? Então, ó, se você estiver anotando aí, fazendo um resuminho, pode escrever. Primeira propriedade do carbono. Olha lá, ó, o carbono, né? O carbono é tetravalente. O carbono é tetravalente. Pessoal, dizer que o carbono é tetravalente significa dizer que o carbono sempre faz 4 ligações, ok? Então, todos os compostos orgânicos têm carbono, beleza? Se tem carbono, moçada, em todos os compostos, o carbono vai ter que estar fazendo 4 ligações, certinho? Então eu vou colocar o carbono, aí ó, uma ligação, mais uma ligação, outra ligação, mais uma ligação. Lembrando que essa ligação que eu uso o tracinho é a chamada ligação covalente, tá? Que você tem quando une um ametal com outro ametal. Carbono é ametal. Joia? Então ele vai fazer ligação covalente com outros ametais. Tranquilo? Então, primeira propriedade do carbono, a mais importante. O carbono é tetravalente. Segunda propriedade do carbono. As 4 valências. As 4 ligações. As 4 valências do carbono são iguais. Joia? Então, Kekulé postulou que o carbono sempre faz 4 ligações. Certo? E aí, ele complementou dizendo que as 4 ligações, as 4 valências do carbono são iguais. O que isso quer dizer? Olha aqui para mim, ó. Vamos supor que aqui tenha um cloro, aqui um hidrogênio. Ó, cloro aqui, hidrogênio aqui. Se eu trocar de posição, não muda o composto. Por quê? Porque as 4 valências do carbono são iguais. Certo? Você pode permutar os átomos das ligações que você vai ter o mesmo composto. Joia? Pessoal, terceira e última propriedade do carbono. Vamos colocar aqui, ó, terceira. Vamos escrever aqui, ó, átomos
Átomos de carbono ligam-se entre si. Ligam-se entre si, formando cadeias. Formando cadeias. Beleza? Então, ó, carbono sempre faz 4 ligações. As 4 ligações são iguais. E eu posso ligar carbono com carbono quantos eu quiser. Ok? Porque o carbono tem essa propriedade de formar as cadeias carbônicas. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar um carbono, mais um carbono, mais um carbono. Aí, ó, eu posso fazer cadeia. Eu posso ligar um carbono no outro. Inclusive, se eu quiser descer, eu posso. Se eu quiser subir, eu posso. O importante é que você pode ligar carbono com carbono o quanto você quiser. Só tem um detalhezinho. Eu posso ligar quantos carbonos eu quiser, um no outro. Mas não pode esquecer que o carbono sempre tem que fazer 4 ligações. Então, por exemplo, ó, esse carbono da ponta esquerda aqui, eu coloquei ele fazendo só uma ligação. Então ele teria que fazer mais 3 com outros elementos, porque ele sempre tem que fazer 4. Esse que eu estou apontando aqui agora, dá uma olhada, ó, isso aqui, está fazendo 2, ó. Então ele faria mais 2 para completar 4. Esse daqui, 1, 2, 3, mais 1, 4. O da direita está fazendo 1. Então ele teria que fazer mais 3 com outros elementos para completar as 4. Esse está fazendo 1, mais 3, 4. Tá joia? Então, ó, postulados de Kekulé. Carbono sempre faz 4 ligações. Elas são iguais. E eu posso ligar carbono com carbono quantos eu quiser. Beleza? Pessoal, agora eu vou colocar uma observação aqui para você, que é uma observação bacana, viu? Eu acho que você, né, deveria saber isso daí. Olha para mim aqui, ó. A definição atual de química orgânica é parte da química que estuda os compostos do carbono, ok? Então, todo composto orgânico tem carbono, certo? Porque a química orgânica estuda os compostos que têm carbono. Só que tem um detalhezinho. Tem alguns compostos na natureza, na química, que têm carbono, mas eles não têm propriedades de compostos orgânicos. Então eu preciso saber, você também, que todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto com carbono é orgânico. Tá certo? Então, ó, observação. Todos os compostos orgânicos, possuem carbono. Isso é fato, tá? Mas nem todo composto, mas nem todo composto com carbono é orgânico. Tá certo? Então é uma coisa legal para saber, não é difícil, né? Mas é legal você saber. Aí eu vou colocar assim, ó. Exemplos de compostos. Pessoal, se não é orgânico, é o quê? Inorgânico. Exemplos de compostos inorgânicos com carbono. Então eu quero deixar bem claro para você, ó. Se o composto é orgânico, ele tem carbono, certo? Mas ele pode ter carbono e não ser estudado na química orgânica. Exemplos, ó, você vai lembrar. CO2. CO2 é o dióxido de carbono, o gás carbônico. Ele é estudado na função óxido da química inorgânica. Então, apesar de ter carbono, ele não é um composto orgânico. Joia? O primo dele, o CO, também ele tem carbono, mas não é um composto orgânico. É estudado também na função óxido da química inorgânica. Esse aqui é o dióxido de carbono e esse aqui é o monóxido de carbono. Os dois têm carbono, mas não são orgânicos. Tem mais, tá? Ó, ácido carbônico.
H2CO3 é estudado na função ácido da química inorgânica e não na química orgânica. Joia? Aí, pessoal, ó, todos os carbonatos, a gente vai estudar os carbonatos aqui na outra parte da química. Todos os carbonatos têm carbono, mas eles não são compostos orgânicos e sim compostos inorgânicos. Só vou colocar aqui, ó, carbonato é quando tem o CO3. Então, por exemplo, ó, Na2CO3, carbonato de sódio. Todos os carbonatos, carbonato de sódio, todos os carbonatos têm carbono, mas não são compostos orgânicos. Joia? E eu queria colocar aqui embaixo, ó, o NH4CNO. Gente, esse daqui, NH4CNO, ele é importante porque ele tem, né, uma presença legal na história da química. Você lembra? Wöhler pegou o cianato de amônio, aqueceu e virou ureia. Tá? Ele, o cianato de amônio, participou da primeira reação orgânica que ocorreu no laboratório. Tá certo? Ele é um composto inorgânico, por aquecimento ele deu origem a um composto orgânico. A reação que derrubou a teoria da força vital. Beleza? De boa até agora? Qualquer dúvida? Chama nós aí. Pessoal, agora eu vou passar para você os tipos de ligações que eu posso ter entre átomos de carbono. Então, ó, ligações, dá uma olhadinha, ó, ligações entre carbonos. Certinho? Você com certeza vai se lembrar disso. Ó, entre carbonos, eu posso ter apenas uma ligação. Pode ter. Eu posso ter entre carbonos uma ligação dupla. Pode ter, certo? Eu posso ter entre carbonos 3 ligações. Então, entre carbonos eu posso ter apenas uma, eu posso ter 2, eu posso ter 3. Pessoal, carbono é tetravalente. Ele sempre faz 4 ligações. Só que não existe ligação quádrupla entre carbonos. Por causa da geometria do carbono, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Tá bom? Então eu não posso ter entre 2 carbonos 4 ligações. Eu posso ter uma, eu posso ter 2, eu posso ter 3. Quando eu tenho só uma, eu vou chamar essa ligação de ligação simples. Então aqui nós temos uma ligação simples, certo? Quando eu tenho 2, eu digo que eu tenho uma ligação dupla ou uma dupla ligação. Então aqui nós temos uma ligação dupla. E quando tem 3, a gente diz que é uma ligação tripla ou uma tripla ligação. Beleza? Então eu posso ter uma ligação entre carbonos, eu posso ter 2, posso ter 3. 4, de jeito nenhum. Lembrando que esse carbono aqui, os dois, né? Eles estão fazendo uma entre eles. Então eles teriam que fazer mais 3, porque sempre o carbono tem que fazer 4 ligações. Esses dois aqui estão fazendo 2. Então eu teria que fazer mais 2 em cada um para completar as 4. E aqui nós estamos, né, com 3. Se cada um fizer mais uma, completamos a 4. Olha as 4 ligações. Ó, eu não vou escrever, eu só vou falar, porque não a semana que vem, a outra semana, vai ter uma aula aqui para a gente falar sobre hibridação, tá? Hibridação ou hibridização. Só que eu vou falar só para você se lembrar, né, de anos anteriores aí. Quando o carbono faz apenas ligações simples, a gente diz que ele tem hibridação sp3. Quando o carbono faz uma dupla, a hibridação dele é sp2. Quando o carbono faz uma tripla ou 2 duplas, uma de cada lado, a hibridação dele é sp. Beleza? Só que isso daí, pessoal, vai ser estudado numa aula especial chamada hibridização do carbono. Continuando aqui, eu agora vou lembrar para você o que são elementos organógenos. Organógenos. Queridos, elemento organógeno
é aquele que aparece com muita frequência na química orgânica. Tá certo? Então, se o elemento aparecer com muita frequência na orgânica, ele vai ser um elemento organógeno. Nós temos 4 principais elementos organógenos. 4. Lembra, pessoal? Chon. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Beleza? Então, ó, chon, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio são os 4 elementos que mais aparecem na química orgânica. Eles são chamados de elementos organógenos. Beleza? Eu vou aproveitar e já vou colocar o tanto de ligações que cada um faz, porque a gente vai começar a trabalhar com eles daqui a pouquinho. Tá? Então me ajuda aqui, ó. Carbono, Eculé falou, é tetravalente. Então o carbono sempre faz 4 ligações. Carbono é tetravalente. Galera, o hidrogênio sempre faz apenas uma ligação. Então o hidrogênio é um elemento monovalente. Hidrogênio só pode fazer uma ligação. O oxigênio é da família 6A. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para estabilizar tem que ter 8. Ele recebe 2. Se ele recebe 2, o oxigênio sempre vai fazer 2 ligações. Certinho? E o nitrogênio sempre faz 3 ligações. Queridos, eu preciso que você memorize isso. Carbono sempre 4 ligações, o hidrogênio sempre 1 ligação, o oxigênio sempre 2 ligações e o nitrogênio sempre 3 ligações. Tá certo? Agora deixa eu te falar uma coisa, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Esses 4 aqui são os elementos que mais aparecem na química orgânica, são os organógenos. Só que tem alguns elementos que eles não aparecem com tanta frequência como esses aqui, mas eles aparecem bastante também, ok? Então eu vou colocar para você aqui, ó, outros. Então os organógenos são aqueles que aparecem com maior frequência, só que tem alguns outros. Por exemplo, os halogênios, pessoal. Os halogênios, eles aparecem com uma certa frequência, não tanto igual aos de cima, mas aparecem. Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Tá certo? Tem um astato também, mas como ele é artificial, eu não vou colocar ali. Então, ó, flúor, cloro, bromo e iodo são os halogênios. Eles aparecem legal na química orgânica. E uma coisa, eles sempre fazem apenas uma ligação. Então, a exemplo do hidrogênio, ó, o hidrogênio só faz uma ligação. A exemplo do hidrogênio, os halogênios sempre fazem uma ligação. Beleza? Tem que saber isso aí também. Ok? Ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Quando eles aparecem na orgânica, eles sempre fazem uma ligação apenas. O enxofre, pessoal, o enxofre aparece também de vez em quando. O enxofre é da mesma família do oxigênio, certo? O oxigênio é da família 6A, faz 2 ligações. O enxofre também faz 2 ligações. Tá certo? Tem, por último, o fósforo, que é da mesma família do nitrogênio. O fósforo sempre faz 3 ligações. Tá certo? Agora deixa eu só fazer um comentário. Ó, esses 4 aqui são os que aparecem com maior frequência na química orgânica. Então a maioria dos autores dizem, né, diz que eles são os organógenos. Mas tem alguns autores que falam que todos são organógenos, porque todos estão na química orgânica. Mas a maioria defende que esses 4 aqui, por ter uma frequência maior, eles são os organógenos e esses aqui seriam os acessórios.